Pelé foi o jogador brasileiro de futebol conhecido como Rei Pelé, encantou o mundo com seus dribles e passes, foi nomeado embaixador mundial do futebol, foi eleito o atleta do século, levou o Santos Futebol Clube, onde atuou por mais de 2 décadas, a ganhar mais de 40 títulos. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista, ganhou o título 11 vezes, onde 9 foram consecutivas. Foi artilheiro da Taça Brasil, da Taça Libertadores e do torneio Rio-São Paulo. Fez sua estreia na seleção brasileira com apenas 17 anos, incompletos, onde só se despediu em 1971. Jogou no New York Cosmos de 1975 a 77. Foi ministro do esporte entre os anos de 1975 a 98. Infância. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, Dondinho, também jogador de futebol. Desde pequeno, Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Início da carreira. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 55. Santos Futebol Clube. Ainda em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos FC pelo também jogador Waldemar de Brito. Em jogo treino, Pelé fez 4 gols, onde seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Na contagem de 1.000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado. Pelé levou o Santos a conquistar muitos títulos. Em 1974, fez o seu último jogo com a camisa do Santos. Títulos conquistados pelo Santos: bicampeão da Taça Libertadores da América, 62 e 63, bicampeão mundial de clubes, 62 e 63, campeão da Taça de Prata, 1968, 5 vezes campeão da Taça Brasil, 61, 62, 63, 64 e 65. 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa Rio-São Paulo, 59, 63, 64 e 66. 25 títulos de torneio no exterior. Seleção brasileira. Pelé fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Roca, no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde marcou seu primeiro gol pela seleção. Porém, o Brasil perdeu por 2-1. Em 1958, na Copa do Mundo, na Suécia, Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou sua marca. Nos 2 primeiros jogos, ele ficou na reserva, vindo a jogar na terceira partida contra a União Soviética. Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol, de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou 2 gols quando o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. No jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo em 1970, no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Na final, Brasil e Itália entraram em campo na disputa pelo tricampeonato mundial e, consequentemente, a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em uma cabeçada, Pelé abriu o placar. Em seguida, a Itália empatou. No segundo tempo, Gerson fez 2-1, Jairzinho 3-1 e Carlos Alberto, em uma bola rodada por Pelé, fez 4-1.
conquistando o tricampeonato e definitivamente a taça Julius Rimet. Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira e sua despedida se fez em 2 jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho contra a Áustria, no estádio do Morumbi, São Paulo, que terminou empatada em 1-1. A segunda partida foi no estádio do Maracanã, em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2-2. Pelé atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida. Newell's Cosmo. Pelé jogou também no Newell's Cosmo no período de 75 a 77, ano em que conquistou o campeonato da Liga Americana. A última partida pelo time americano foi no Giants Stadium, em 1º de outubro de 1977. Foi eleito presidente honorário do Newell's Cosmo. Vamos para o número de gols de Pelé. Pelé no Santos, ele marcou em 1965 a 1977, ele marcou 1.124 gols em 1.144 jogos. Pelé na seleção brasileira, entre o ano de 1957 a 1971, Pelé marcou 95 gols em 114 jogos. Pelo Cosmo, em 1975 a 77, ele teve 108 jogos e marcou 63 gols. Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira, conquistando em 1.366 partidas oficiais. O 1000º gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti no jogo entre o Santos e Vasco. Aposentadoria. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmo. Em 1994, foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco. Em 1995, foi nomeado ministro do esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como Lei Pelé. Prêmios individuais: Bola de Prata, Copa do Mundo 1958, Chuteira de Prata, Copa do Mundo 1958, Atleta do Século pelo jornal L'Equipe, Cavaleiro Honorário do Império Britânico, Rainha Elizabeth II, 1997, Futebolista do Século, Unicef, 1999, Melhor Jogador do Século, FIFA 2000. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Realmente conversar com Deus, né? Porque só Deus pode me responder. Eu vou explicar isso em vez de me responder, perdão. Pode explicar o que aconteceu na minha vida. Porque o máximo que eu pretendia ser, como isso já foi falado várias vezes, o máximo que eu pretendia ser é jogar futebol igual ao meu pai. Às vezes eu tenho que estar rezando, porque não tem uma explicação. Porque para o meu pai, ele sabe disso, eu jurava que eu queria ser igual ao meu pai. Só o que eu queria do futebol, eu queria ser igual ao meu pai. E Deus me deu tudo isso, né? Pessoal, eu não vou falar da vida pessoal do Pelé, mas eu vou prestar, né, vou deixar aqui a minha homenagem ao rei do futebol, eterno Pelé. Muitos podem ter o seu ídolo, mas eu acredito que Pelé vai ser o ídolo eterno de todos. Foi um jogador, foi um profissional, que o que ele deixou, o que ele fez, foi por amor. E que esse dia marcante, 29 de dezembro, né, possa... Eu acredito que impactou o mundo e vocês possam refletir que futebol é amor. O que o Pelé fez foi por amor. Ele não fez nada para ser o melhor. Ele não quis disputa de título de ser o melhor jogador com ninguém. O Pelé ele não quis trazer ódio e ele não trouxe ódio. Ele não quis trazer discórdia e ele não trouxe discórdia. O Pelé ele foi um profissional, um jogador que ele impactou o mundo com a sua simples maneira de ser, fazer o que ele fazia
por amor. A palavra de Deus fala que o amor vence o mundo. E, pessoal, o futebol, ele é amor. O que o Pelé fez foi amar o que ele fazia. Então, façam o que o Pelé fazia. Amem a sua profissão. E assim, vocês vão fazer um mundo melhor. A palavra de Deus, eu acredito nela demais. E tudo que está nela vai se cumprir. Mas já pensou? Se cada um de nós fizesse as coisas por amor, poderia surpreender o céu, hein? Então, por que você não fazer a sua parte sem ódio, sem rancor, sem desejar mal ao próximo? Faz a tua profissão, não para ser o melhor, mas faz a tua profissão a melhor para você, tá bem?